Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Jus Esperneandi. Meu nome é Daniel Nunes, para você que não me conhece ainda, eu sou advogado civilista aqui na comarca de Atibaia. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu estou aqui com um convidado especial, Dr. Paulo Henrique Maruca, meu colega de velha guarda. Eu tenho o prazer de recebê-lo. Tudo bem, doutor? Tudo bem, tudo ótimo. E com você, tudo bem? Tudo já. Doutor, primeiro agradecer pela aceitação do meu convite de vir aqui gravar um podcast conosco. Eu me sinto honrado de tê-lo aqui no nosso podcast. Obrigado, viu? Eu que agradeço, a honra é minha. E rever o amigo, né, de longa data, realmente, de ótimas histórias, inclusive. Exato. E é uma honra, é um prazer estar aqui, sempre à disposição. Perfeito, doutor. Doutor, é o seguinte, eu sempre pergunto para os meus convidados, por quê? Por que o direito? O que te trouxe para a atmosfera das ciências sociais e jurídicas, né? Assim como que a gente dizia lá na Universidade de São Francisco? Quem que escolheu o direito? Por que você escolheu o direito? Por que você está aqui? Fala um pouquinho da tua história pra gente. Vamos lá, eu me formei, eu comecei na academia, né, na faculdade, na Universidade de São Francisco, em Bragança Paulista, em 2002. Em 2002. No meio, na verdade, no segundo ano, eu tranquei e fui embora para a Inglaterra. Sério? Foi para a Inglaterra? Sério, fui para Inglaterra. Fiquei na Inglaterra por 60 dias. Caramba, aí, na verdade, que da hora, que experiência. Foi uma coisa muito louca, né? Eu tinha um amigo que falava, não, você está no melhor lugar do mundo, você está no coração do mundo, você tem que ficar aí é o melhor lugar para você desenvolver, você tem... Só que eu tinha algumas situações que eu gostaria de terminar, que era a questão da faculdade, e aí 60 dias eu andando lá pela Tower Bridge, né? Eu olhando assim aquela ponte gigante assim, eu falei, olha, puxa, aqui é muito legal, mas eu vou voltar para o Brasil e vou voltar para minha faculdade, vou terminar a minha faculdade. Voltei e terminei. Mas eu escolhi direito, eu tinha 4 lojas de celular. Ah, então você já tinha uma profissão antes do direito? Eu tinha uma profissão de muito sucesso. Eu fui dealer da Vivo, eu fui representante da Vivo, depois eu fui representante da Vivo Empresas, eu fui representante por mais de 10 anos. Uhum. Então eu tinha uma atividade de muito sucesso, não tinha nenhum problema financeiro, de cunho financeiro, que me fez mudar. Eu costumo dizer, eu tenho uma história muito engraçada e eu tenho que contar para vocês, é uma coisa assim muito, muito legal, que nós tínhamos um problema de telefone celular. Quando lançou, hoje, por exemplo, existem trocentos modelos e todo dia sai um modelo novo. Quando eu comecei, não existia. Na verdade, os modelos eram restritos. Então, era 3 ou 4. Ericsson, Motorola... O Ericsson não existia. Não existia? Não, o Ericsson não chegou ainda. O Ericsson era uma coisa assim, um objeto de desejo. Era Motorola. A Nokia chegou depois, a Ericsson também chega depois. A Ericsson e a Nokia, elas faziam aqueles equipamentos de transmissão, que é a tal da ERB, são essas torres, né? Estação Rádio Base. E é muito, muito interessante que eu tinha dificuldade de comprar a mercadoria. A Escone era uma distribuidora Motorola no Brasil. E ela era muito restrita. Então, você tinha o dinheiro, mas você não podia comprar. Então, chegava a mercadoria... Você pagava e você não sabia quando ia receber. Ficava numa fila para... Você não sabia, na verdade. Sério? Nem se havia fila. Caramba, hein? Então era muito restrito. E eu lembro que os judeus, que eram os representantes eram os proprietários da Escone e provavelmente acionistas da Motorola na época, era difícil, porque você não entendia. Primeiro que você tinha um problema com o idioma, que é totalmente diferente, os costumes,
Então, assim, você mandava o dinheiro, ele falava, manda o TED, enfim. E eu tinha um problema muito grande, porque o negócio ele tem que virar, ele tem que rodar. Sim. Então, eu tinha que repor a reposição de estoque. E eu tenho um irmão, nós conversamos muito a respeito de empreendedorismo, a respeito de você empreender. E ele um dia falou, olha, você tem que buscar uma profissão que o seu estoque ele seja ilimitado. E aquilo entrou na mente. Entrou na mente e eu comecei. Né? Eu comecei. O que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer? Então, aí eu também aliado a uma forte... Eu entendo um desejo de ajudar. Aí eu olhei e falei, é direito. Só que eu já tinha mais idade, né? Eu já tinha 29 para 30 anos. Quando você entrou na faculdade. Quando eu entrei na faculdade. Não, eu tenho que contar um pouco Você era o tiozinho, então, da faculdade? Tiozão da faculdade, caraca. Era o tiozão da faculdade. Muito legal. Mas quando eu resolvi, eu já com 4 lojas, já com sucesso na Vivo, já participando de eventos, já vendendo muito. Eu tinha um escritório com 20 vendedores do Vivo Corporativo e tinha as 4 lojas, virando normalmente. Quando eu resolvi, falei, não, calma aí, eu preciso de algo que eu não tenha estoque, que eu não precise repor estoque, que o estoque seja algo mental. Sim. E aí eu resolvi fazer direito, eu fui olhar meus estudos, eu havia parado no primeiro ano do 2º grau, justamente para montar a loja. Sim. Enfim. Não terminou os estudos, tinha que correr atrás. Que voltar. Aí eu voltei, achei muito tranquilo. Logo na escola, eu tinha essa situação. Eu havia vendido o telefone por professor, por diretor, né? Eu morava em Piracaia na época e a cidade, enfim, é todo mundo conhecido. Eu, como a primeira loja de celular, eu havia vendido para todo mundo. Todo mundo te conhecia. Todo mundo me conhecia. Então, você vai para a escola, você conhece o professor, é seu cliente. Sim. O diretor é seu cliente, o outro professor é seu cliente. Então, assim, ficou uma coisa assim muito tranquila. Portas abertas, né? Muito. Abraçado. Assim. Não, vamos lá. E todo mundo sempre incentivou e tal. Terminei daí os estudos, 3º ano, aí fiz o vestibular, enfim. Entrei na faculdade, passei 2 anos em alguma coisa, eu tinha algumas situações internas para resolver, tranquei a matrícula e deixei as lojas paradas aí na mão de terceiros e fui embora para Inglaterra. Passei 2 meses, voltei, dei continuidade desde lá, enfim, o direito é a minha vida. Agora eu tenho que responder numa frase, por que o direito? Por que o direito? Porque eu acho que nós não escolhemos, doutor, nós não escolhemos. A profissão que nós escolhe somos a gente? escolhidos. Sério? Exatamente. Legal. Acho legal esse ponto de vista. Muito legal. Somos escolhidos. É porque é uma situação tão assim, ela é tão maluca em determinados momentos. Eu tenho um cliente, hoje mesmo, agora à tarde eu conversei com ele mora no Rio Grande do Sul, que eu tenho um processo dele resolvido há 8 meses, que, enfim, a seguradora é um processo que discute uma situação securitária, já pago, depositado, e eu não consigo explicar para ele, e ele também não consegue entender por que ele não consegue pegar esse dinheiro. Ineficiência do jurídico, do judiciário. Entendeu? Então, assim... Tristes. E daí eu reputo o seguinte, que não é só uma profissão. O nosso caso não pode ser só uma profissão. Ele vai muito além de... Sim, a gente resolve vidas... desde o patrimonial, né? Sim. Até a situação de que nem agora há pouco, antes da gente começar a gravar, eu fiz a abertura de um inventário. Cara, como que é difícil, não para nós que somos advogados, que a gente está ali no campo neutro, sim, mas para os familiares, para a situação, nós somos os intermediadores de soluções, né? Nós buscamos soluções, resolver vidas, resolver problemas, né? Eu costumo dizer o seguinte, no caso específico do inventário, dar entrada é muito difícil, mas conseguir resolver ele, finalizar e entregar a carta de sentença é uma coisa assim que quem nos contrata não tem ideia do grau de dificuldade.
E quem contrata normalmente não consegue ter o discernimento, às vezes, do grau de dificuldade e como que o negócio anda, porque está tão envolvido na questão do luto que ele te contrata, ele só vai te trazendo os documentos que você vai pedindo e no final você entrega para ele a carta de sentença, entrega tudo bonitinho para ele, ele tipo, é só isso, doutor, não preciso fazer alguma coisa, ele não sabe o que aconteceu. Porque ele está dentro do processo de luto, as pessoas não sabem. E por isso que é importante que a gente esteja lá, de forma racional, tocando o processo, fazendo as coisas tudo bonitinho. Depende muito da gente. Doutor, qual a área que você está atuando hoje, né? Qual é a tua especialização? Tem algum tipo de especialização? Fez pós? Fez alguma coisa? Eu na verdade, eu fiz 2 semestres na pós-graduação na PUC de Campinas, em Direito do Trabalho. Não concluí, na época, me recordo, enfim, eu sempre fui muito multitarefas, então eu sempre tive a advocacia e eu sempre tive uma atividade. Agora, eu estou encerrando uma empresa, eu acabei vendendo ela e, enfim, agora eu estou encerrando e de olho em algum outro empreendimento, porque enfim, essa coisa do advogado que ele fica passivamente esperando diante justamente do que nós estávamos falando, dessa morosidade que há, da burocracia, etc., é difícil. Então, nós advogados, nós temos que, eu vejo, né, eu tenho que sempre buscar alguma situação paralela ao direito, embora o direito... Uma alternativa de fonte uma alternativa, uma fonte não só passiva, às vezes até ativa. Eu vendi uma empresa agora, vou passar um ano sabático aí, mas eu pretendo... Mas a tua área de atuação é direito do trabalho. Primordial hoje é direito do trabalho. Eu tenho clientes, eu costumo dizer o seguinte, não sei se é bom ou se é ruim, muitas vezes eu já entendi que era ruim e outras foi bom. Eu costumo dizer o seguinte, que eu atendo o cliente, então o cliente, eu acabo ficando com o cliente. Então, vamos lá, o cliente veio primordialmente direito do trabalho. Mas aí aquele cliente, ele tem uma demanda daqui 2 anos, 3 anos, enfim, um divórcio, ele tem um uso capião. Uma indenização. Uma indenizatória, igual essa securitária que eu trabalhei, esse cliente veio através de uma trabalhista. Primordialmente trabalhista. E as outras áreas nós temos parcerias também, que é uma coisa muito comum, muito, muito interessante e profícua no nosso meio. Essa é uma área que eu não atuo, mas o doutor atua, com certeza, né? Nós vamos fazer. É de confiança um colega que vai dar conta do recado, o por que não? Sempre, não é mesmo? Sempre, com certeza. Vamos falar agora sobre o direito do trabalho. Legal. Aí é legal, hein? Eu gosto, Doutor, nem todo patrão é vilão. Mas tem uns que pedem música no Fantástico, né? Tem empregador que respeita as leis, a gente reconhece, mas tem outros que cometem abusos tão repetidos que já dava para montar um ranking semanal. Comenta um pouquinho sobre esse ponto aqui. Muito interessante. Eu também, né, na verdade, eu faço direito trabalhista e eu presto consultoria para algumas empresas. E é muito interessante quando eu sou contratado e está todo mundo preocupado com, olha, insalubridade, com horas extras, com pagamento de salário, e o patrão normalmente ele reclama muito do direito trabalhista e o empregado reclama daquilo que cabe a ele também. Então existe aquela história, eu faço de conta que eu conto a verdade, você faz de conta que acredita. Ai, e aí as pessoas acabam não se entendendo e acaba estourando para os advogados de reclamantes, advogados de reclamadas, de empresas e tal. Então o que eu vejo o seguinte, que alguns empregadores, eles não entenderam a lógica do jogo. A lógica do jogo é o seguinte, a consolidação das leis dos trabalhos, ela não foi criada numa condição de favorecer ou não favorecer. Isso é um ledo engano. Sim. Ela foi criada numa situação de pacificar. De pacificar. É o possível. E não de puxar sardinha para um lado. Essa ideia do puxar sardinha, né, do direito do trabalho protetivo, inclusive é até um princípio, né, parece até uma contradição naquilo que eu vou dizer, mas não é. Porque essa coisa do princípio da proteção ao trabalhador
ela nada mais é do que o intuito de se equilibrar. Porque sem o empregador, nós vemos aí, né? Eu conversei há uns 10 dias atrás com uma grande rede de supermercados aqui da nossa região, com um gerente, e eles têm um déficit de 330 pessoas. Ô, louco. É absurdo. Cara, não tem mão de obra. Não tem mão de obra. Mas não tem mão de obra por quê? Porque, tá vendo? Está havendo um desequilíbrio. Né? Calma aí. Eles estão puxando muito para um lado, achando que estão levando vantagem. E, na verdade, essa vantagem ela não existe. A vantagem é ambos crescerem juntos. Exato. Então, alguns empregadores, eles merecem. E eu presto consultoria, e assim, de forma muito leve, muito tranquila. Eu explico quase desenhando. Falei, amigão, é uma relação, é uma simbiose, você precisa dele. Eu não preciso dele. Precisa de uma coisa chamada empregado. Você precisa do prestador de serviço. Porque se só tem 2 braços, sim. Se o seu negócio precisa de 50 braços, você vai precisar de mais 24 pessoas. Com certeza. Entendeu? E o mesmo o empregado, ele precisa do empregador. Com certeza, por isso é uma relação. E a gente pensa assim, a gente vê no dia a dia da advocacia que alguns empregados chegam no escritório enraivado. O meu patrão, isso e aquilo. E você às vezes percebe que existe um pouco de inveja, um pouco de raiva, né, do empregado para com o patrão. Sim, mas isso aí é uma condição humana, né? Eu acho muito interessante essa situação. Hoje mesmo eu atendi um casal de manhã numa grande empresa aqui da nossa cidade, e esse empregado, ele estava assim, sabe, enraivecido, ele queria demais entrar com uma ação indenizatória, porque ele entende que o patrão, não sei o quê, dentro do poder diretivo do patrão, ele tem limites. Esses limites, eles podem ultrapassar o que o empregado ele acha que... Então, assim, é muito interessante. Depois de 1 hora conversando com o meu cliente, ele levantou e falou, doutor, quanto é a consulta e a terapia? Porque, na verdade, ele chegou a mim achando que eu ia falar, não, nós temos que entrar com uma ação mesmo. Eu falei, não, você tem que acordar. Que o patrão, ele tem uma empresa para tocar, ele tem um negócio, a responsabilidade dele é gigante, e você é uma parte da engrenagem, da solução ou do problema. Sim. Onde você quer estar? Você quer estar do lado do problema ou do lado da solução? Porque se você for o problema, ele troca você. Exato. Entendeu? Então, todos são importantes da cadeia produtiva. Todos são importantes, são necessários. Exato. Né? Não mais e não menos. Exato. No equilíbrio. Todos. Alguns patrões, eu costumo dizer que alguns merecem música no Fantástico, porque alguns eles insistem. Então, vamos lá, eu tenho situações que o patrão ele deixa de pagar o fundo de garantia do trabalhador. E ele deixa por 1 ano, ele deixa por 2 anos, ele deixa por 3, por 4, por 5, por 6, por 7 anos. Desídia, né? De 50 funcionários. Nossa, é muita coisa. Entendeu? E daí o funcionário, ele sabe, é quase um grito de, sabe, um pedido de socorro. Ele falou, calma aí, eu estou sendo lesado. E nós temos a situação do direito do trabalho, que é a prescrição quinquenal. Quer dizer, o empregado ele só pode cobrar 5 anos após ele protocolar a ação. Quer dizer, se o patrão não paga fundo de garantia a 7, você concorda que 2 anos ele já perdeu? Sim. É um absurdo isso. É um absurdo, e o patrão, ele quer vir ainda, é assim, é difícil. Esse é um caso real que está acontecendo comigo. Eu tenho 20 reclamações trabalhistas contra uma empresa e é justamente isso. Eu até olho pro colega, né, que defende a empresa e falo, doutor... E aí, cara, dá uns conselhos aí pro patrão? Não, o próprio fala, não, ele não entende, ele acha que ele tem razão. Porque veio a pandemia, porque... sei lá... Quer justificar um erro, né? Atacaram as torres gêmeas lá dos Estados Unidos em 2009. Nossa, porque a China... Até hoje tá assim? Não pode, não dá, entendeu? Né? Então não é assim. Então, enquanto alguns não entenderem que é uma relação que ambos eles têm que estar, assim, iguais dentro das suas desigualdades, é claro, o empregado, essa coisa de inveja, essa coisa disso, aí é coisa da psique humana. É por isso que quando procura advogado tem que falar, calma. Não, primeira coisa, você tá buscando o quê? Direito ou vingança? E é muito engraçado. Hoje eu falei, olha, se eu fosse seu pai, eu colocava você aqui no colinho e te dava uns tapas na bunda, porque é uma situação
É uma situação absurda você querer uma coisa dessa. O patrão tem o direito, ele tem o poder diretivo. Sim. E o poder disciplinar, que são 2 direitos inerentes, né, ao patrão. Mas ele, calma aí, ele tem que usar isso com equilíbrio. Sim, né? com cautela. E eu já tive algumas reclamações quando eu fazia trabalhista contra postos de gasolina aqui em Atibaia. E o grande problema era o funcionário não conseguia sentar. Não é que não conseguia, não tinha local para sentar. E se ele fosse pego sentado enquanto não tivesse ninguém para atender, ele era punido. Cara, eu ganhei várias ações e esse mesmo posto de gasolina, até hoje os funcionários devem ficar em pé. Não podem sentar, não tem banco, não tem nada. E eles não aprendem. Todo mundo que entra com a ação ganha. Certamente esse estaria no topo da lista. Não é? Isso daí como que é? Dá até uma musiquinha, né? Tá parecendo o Fantástico, né? 3 vezes. Se ele, na verdade, pisa na bola ou toma 3 ações trabalhistas, ele merece. Eu tenho o caso de 20. Eu só falei o seguinte, falei, senhor empregador, né? Sempre com muita leveza, com muito respeito, né? Sempre com muito... Eu costumo dizer para os meus clientes o seguinte, olha, se você está contratando se está me contratando para brigar, desista, porque eu já não tenho idade, não tenho peso, não tenho disposição para tanto. Mas eu simplesmente falei, eles só querem o reconhecimento do direito, reconhece aqui, eles só querem, você vai pagar, a gente até consegue parcelar isso, mas ele insiste em vir na frente do juiz, sabe, se utilizando dos pseudos meios legais, porque é impossível, o direito também, ele não protege aquela pessoa que quer usar dele de maneira errada. Sim. Não, nós temos limites, né? Enfim, né? Nós temos muitos limites, inclusive. Muitos, com certeza. Então, assim, eu só luto por esse reconhecimento. E voltando até a primeira parte da nossa conversa, só fazendo um adendo rápido, é aí que eu me reconheço. Verdade. Eu gosto demais disso, sabe? Quando eu consigo, assim, trazer... Eu já tive casos, inclusive, ações de eu pegar de uma empresa. Uma vez eu estava em Campinas, o meu adendo sempre depois você corta, fica tranquilo. Eu estava em Campinas e liga uma moça, Judite, ela fala assim para mim, Paulo, cheguei para trabalhar na empresa, a empresa fechou. E o rapaz falou para mim o seguinte, você pode cobrar os direitos, por gentileza? Eu falei, claro, com certeza, Judite, mas eu estou em Campinas, fui atender um cliente em Campinas, eu volto daqui 1h30, 2 horas. Ela falou, aproveitando, a minha amiga está do lado, ela não pode ir também? Eu falei, claro, que isso? Quando eu cheguei na porta do escritório, eu tomei um susto. Havia umas 80 pessoas na porta do escritório. Todo mundo. Todo mundo foi. Todo mundo foi. Até hoje, enfim, eu tô cobrando, porque a empresa... Sim. Rapaz, tinha um patrimônio muito grande, mas enfim, acabou morrendo, os herdeiros. E agora, inclusive, que eu consegui encontrar alguns imóveis lá em São Paulo, no nome de uns herdeiros, enfim, tá... Eu sei que nesse dia eu fui contratado por 105 pessoas. E os nossos colegas me ligaram e falaram, o que está acontecendo? Está dando algum prêmio aí? Está dando algum brinde? Inclusive teve um colega que me denunciou na OAB, é verdade, falando que eu estava, como é que é? Aliciando clientes, alguma coisa. Enfim, a OAB também viu que não, porque na verdade foi um acontecimento e o meu escritório ficava no caminho, assim, um pouco, no caminho da empresa, era muito próximo, né? Enfim. Foi uma coincidência. Foi uma coincidência muito boa de 2012. Olha, processo trabalhista, nós estamos em 2025. Exato. Né? Caramba. Agora que está começando a clarear, né? Que bom. Mas eu entendo assim, algumas empresas, me recordo que eu falei até para o empresário desse dia, eu falei, olha, o senhor, a empresa grande, ela é como se fosse um circo. Assim, conversando com ele, na maior boa vontade, eu falei, olha, a gente faz o acordo, a gente faz a gente parcela, fica tranquilo, desde que pague todos os direitos dentro da normalidade. Eu falei, olha, o senhor tem um grande circo, a sua empresa é um grande circo, então o senhor primeiro tira a lona, depois tira as madeiras lá, as correias, as amarras, depois tira a arquibancada, por último o senhor tira o picadeiro. O senhor nunca chega no circo e arranca tudo e puxa, como o senhor está fazendo hoje. Porque se o senhor tem 1000 funcionários, o senhor manda 100 embora, 900 paga os 100. Depois
ficou com 900, manda mais 100, paga ele. Exato. E vai fazendo o desmonte da mesma forma que o senhor cresceu. Um planejamento, exatamente. Né? Aí o que acontece? Ele fez de uma vez. Enfim, tá até hoje, só as minhas ações, eu acredito que dá mais de 5 milhões. Nossa. Entendeu? Então, assim, eu acho que alguns empregadores... Eu entendo que o bem é maior, certo? Sim, mas sim. alguns são malandros, outros são desavisados, outros meio que... Nós temos muito essa coisa do empreendedorismo. O empreendedor, ele vai meio, sabe, ele vai meio no tranco, e aí ele não se prepara, ele não consulta um contador, sim, ele não consulta um advogado, ele não advogado, contador, para esse tipo de empreendedor não é um investimento. Não, é um custo. Né? Um custo, né? É uma despesa. É verdade. Então fica aqui a dica. Advogado para empreendedor, para empresário, não é custo, não é despesa, é investimento. Fica aí a dica. Isso aí. Né? Doutor, carteira assinada é mais do que um pedaço de papel? Ela representa um passaporte para direitos fundamentais, como 13º, férias. O que de fato é uma carteira assinada hoje no Brasilzão que nós estamos aí, né? Olha, eu entendo. A nossa região, nós ainda somos privilegiados, não. Mas nessa questão, nós temos uma justiça, nós temos um TRT-15, o Tribunal Regional do Trabalho em Campinas, então a nossa região, ela não é tão desassistida é a palavra, obrigado, desassistida, porque nós temos muitos advogados que trabalham na área e tal. Eu acredito que isso, né, no interior do país, mesmo do estado, isso aí acaba sendo, os trabalhadores acabam tendo mais dificuldade com isso. Mas o que o doutor me falou no meio da observação, eu acho muito legal e eu tenho que fazer um comentário a respeito. O direito fundamental, e agora eu vou falar olhando para vocês, o direito fundamental, ele na verdade, ele independe do papel, da carteira assinada, ele independe. Então, o direito fundamental, ele é fundamental, mas ele não é fundamental por conta do registro na carteira, ele não é fundamental por conta do seu patrão ser legal, ele não é fundamental por conta do seu salário ser bom ou ser ruim. Ele é fundamental pela sua existência, ele existe por si. Então, o fato de ter a carteira assinada ou não ter a carteira assinada não significa que você vai ter mais ou menos direito. O seu direito está ali, está reconhecido. Nós temos legislação de sobra, nós temos tribunal de sobra, juízes de sobra na nossa região, falo por nós aqui. Então, assim, voltando aqui, doutor, eu entendo o seguinte, que hoje, a facilidade que os trabalhadores têm da nossa região ter ou não ter uma carteira assinada, se ele tem o mínimo discernimento para buscar um advogado especializado, um advogado que atua na área trabalhista, ponto. Ele vai ter o direito dele reconhecido. Isso é muito tranquilo. Eu acho que essa coisa do fundamental, o doutor foi muito preciso. Eu costumo dizer o seguinte, se eu tirar o seu documento, se eu tirar a sua carteira da OAB, doutor, o senhor ainda vai ser um advogado, porque isso é inerente ao senhor, não há como ser diferente. Sim. Não, o senhor não é advogado por causa da carteira. Não é por causa de um pedaço de papel. Nem de plástico. Nem de plástico. Exato. Nem online, nem ela digitalizada. Então eu entendo que essa coisa de nós sermos independente daquilo cabe para a carteira de trabalho. Nós temos muitos problemas, nós tivemos problemas graves há alguns anos atrás, de crianças trabalhando em carvoaria, aqui, né, no interior, mais aqui com divisa com Minas, aí isso demonstra uma falta de humanidade. Sim. Só que essa falta de humanidade, do empregador, que emprega uma criança, né, num momento assim muito crucial da vida, isso é muito vinculado a caráter, entendeu? Sim. Mas, independente, doutor, a carteira de trabalho, eu entendo que ela não é o garantidor ter o registro ou não ter o registro.
Ela não é o garantidor dos direitos. Eu acho que o garantidor é o seguinte, é a pessoa sabe, ela não concordar com a situação e correr atrás do seu direito, porque demora, hein? Mas o processo trabalhista, ele alcança até quem já foi. Esse caso que eu contei. Sim. A pessoa faleceu e nós encontramos bens em nomes de herdeiros. Sim. E mais, em algumas situações, bens que já foram alienados a terceiros. Nossa. E eu já, inclusive, atuei num caso, o processo está rodando há 13 anos, eu tenho um processo que a venda foi anulada, justamente porque tinha ações trabalhistas, e quem comprou, na verdade, o juiz entendeu que houve uma certa vontade de lesar. Vamos usar a má-fé, né? Mas a vontade de lesar e a má-fé caminham. Eu acho que já sabia, porque para fazer negócio, você tira certidões de tudo, certidão trabalhista. É verdade. E você sabe que tem uma ação trabalhista corrente. Você não vai fazer negócio com qualquer um. É muito tranquilo. Você vai comprar um imóvel de 3, 4 milhões ainda. Não, você não faz qualquer negócio com qualquer pessoa. Isso não existe. Sim, com certeza. Existe. Só se for muito vantajoso, né? Aquela velha história. Quanto que custa aí o imóvel? Olha, o imóvel está avaliado em 2 milhões. Mas eu tenho um probleminha na justiça. Se você pagar 500 mil para mim, você vai tomando conta até tirarem de você. O cara vai pensar, colocar na balança, se eu alugar, se eu conseguir ficar aqui, sei lá, uns 3 anos aqui, eu já tiro o dinheiro e ganho em cima. Ok, top. É incrível como assim que funciona, ainda encontramos quem faça isso. Sim, tem muitas pessoas que fazem isso, eu tenho certeza. Verdade. Doutor, vamos falar agora sobre horas extras, né? Horas extras não são um jeitinho, são um direito? Trabalhou além do horário habitual. Tem que receber? Seja um adicional, banco de horas, válido ou folga compensatória, tudo dentro da lei. Fala um pouquinho sobre as horas extras pra gente. Eu entendo o seguinte, nós temos uma frase, eu vou usar a frase que eu não estou achando a palavra correta, né? Mas enfim, existem na nossa uma lógica, o nosso calendário, salvo engano, é o gregoriano. Né? Uhum. Nós temos a régua de 24 polegadas. O inglês fala muito, né? 8 to work, 8 to rest, 8 to play. Então vamos lá. 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar e 8 horas de lazer. Então, veja bem, essa coisa de que essa modernidade maluca de que nós não precisamos desse momento de recarregar a bateria e que nós recarregamos as baterias dormindo, isso aí é uma falácia, ela vai contra a nossa essência, a nossa natureza. Então, essa coisa do empregador falar assim, não, eu trabalho 15 horas por dia, por que você não? E aí, quando ele está viajando lá na Champs-Élysées, vendo a Torre Eiffel, ele não fala, por que não o trabalhador? Uhum. Então, eu entendo o seguinte, trabalhou além daquilo que é pactuado, porque não foi pactuado simplesmente porque houve um acordo de deputados, não, isso aí, na verdade, levou em consideração essa situação, que o trabalhador, para ele se renovar a cada dia, a cada semana, a cada mês, ele necessita dessas 8 horas que ele tem que olhar para o filho dele e falar assim, filho querido, papai vai jogar bola com você, filho, o que está acontecendo na escola, filha, você na adolescência, vem cá. Então, o empregador, ele invade esse espectro do trabalhador. E ele invade assim, sabe? Tipo, vem cá. Na normalidade. Na normalidade. Então, eu tenho situações de empresa que, enfim, o trabalhador, ele trabalha acima e é regularmente pago, inclusive essa coisa da anotação, essa coisa do controlar. Uhum. Eu ainda dou um outro conselho, antes de fechar a folha, claro, é uma empresa com poucos funcionários, acho que é 25 funcionários hoje, antes de fechar, nós vamos até o trabalhador, ele vai ter o direito de apontar se existe alguma hora extra que está sendo anotada de maneira incorreta. O sistema é digital, não tem problema, mas ele olha, e por incrível que pareça, há situações que o trabalhador corrige.
Fala, não, esse mês aqui não foram 18, porque houve uma compensação aqui tá errado. Então ele ia pagar 18 e ele, na verdade, vai pagar 15, porque o trabalhador também busca esse equilíbrio, busca aquela coisa da egrégora, sabe, daquele ambiente prazeroso para trabalhar. Então, por incrível que pareça, o trabalhador também quer o equilíbrio. Hora extra não trabalha aqui. Não. Trabalhou, ele deve pagar. O pagar, existem N formas. Pode ser pecuniariamente, pode ser dinheiro, pode ser uma compensação, pode ser um outro dia, pode ser um banco de horas, pode ser, olha, você vai trabalhar hoje, vai folgar tal dia. Tudo dá para se acordar dentro da legislação. O empregador não pode chegar para o trabalhador e falar, olha, eu tenho uma justa causa fantástica, uma reversão de justa causa, que é aquele momento assim que eu costumo dizer que espumava, sabe, assim, de alegria. Foi um caso muito, muito, muito interessante. Um colega nosso muito combativo, sabe, eu gosto muito de advogar quando ele está do outro lado, porque ele é muito técnico, enfim. Aí, o que aconteceu? A empresa, ela no dia de Natal, ela resolve fazer limpeza das suas máquinas. No dia de Natal? Minto. Na véspera de Natal. Na véspera de Natal. E o que aconteceu? Eles combinaram com o meu cliente, um cara que trabalhava há 28 anos na empresa, achou que ia aposentar lá dentro. E eles chegaram para o meu cliente e falaram assim, olha, no dia 15... olha, nós vamos trabalhar na véspera de Natal até meio-dia. Ele falou, tá bom. Então ele foi, se programou, a esposa dele a família dela mora no norte de Minas. Caramba. E ele se programou para trabalhar até meio-dia, pegar a esposa dele, levar até a rodoviária. Ele não ia, porque ele, na verdade, ia trabalhar no dia 27. Nossa. Ele não ia. Ele não teve uma falta nos 28 anos. Não teve uma falta nos 28 anos. O que ele fez? Ele ia trabalhar até meio-dia, levar a esposa e o filho até a rodoviária em São Paulo. Ela ia de ônibus até para passar o Natal, o pai e a mãe, a família dela nessa cidade. Sim. Até aí, tudo bem, legal, tudo certo. Fechou. Quando chegou 11h30, o supervisor dele chegou e falou, olha, é o seguinte, o trabalho não rendeu. Ele falou, não, mas a minha máquina, uma máquina gigante, a minha máquina, já tá tudo certo. Ele falou, não, mas o trabalho da máquina do lado não rendeu. E a gente quer que você fique até mais tarde. Ele falou, eu não posso. Porque quando vocês falaram para mim até meio-dia, dia 24 de dezembro, eu me programei para levar minha esposa, explicou tudo certinho. Ele falou, não, você tem que ficar. Rolou. Ele saiu, ele fez. Quando deu meio-dia, ele pegou as coisas dele e foi embora. Sim. Quando chegou no dia 27, ele trabalhou normal. Final do dia, eles chamaram ele e falaram, olha, você tem uma férias vencidas e nós vamos conceder a você. E concedeu as férias a ele. Quando ele voltou no dia 26 de janeiro, tá aqui a justa causa porque você não ficou trabalhando no dia 24. Tirando o fato que a religião do empregador, né, a religião do patrão, né, porque a empresa não tem religião, espera-se que não. A religião do empregador, do patrão, é uma outra religião que não é o cristão, não comemora o Natal, né, não é o cristianismo. Bom, enfim. Mandou ele embora e nós entramos com a reversão de justa causa. E essa reversão, ela havia um monte de horas extras. Horas extras, assim, tão absurdas quanto fazer trabalhar no dia 24. E o patrão, para ele, era a coisa mais natural do mundo. Para ele era normal. Ele falou, não, mas ele ia ficar na casa dele assistindo televisão. Meu Deus, mas ele faz o que ele quiser com o horário dele de folga? 24 polegadas. 8, trabalhar. 8, descansar, sim, né, mente, o corpo, e 8, lazer. Então o patrão não entende. Voltando e fechando essa questão das horas extras, tem que pagar. Concordo. A forma que for, tem que pagar. Sim. E as empresas que eu presto consultoria, é uma condição até que eu coloco. Falei, olha, negócio é o seguinte, eu não trabalho chancelando você fazer coisa errada, porque vai te gerar um passivo trabalhista e depois você vai
não vai suportar o passivo trabalhista. Então, eu trabalho com compliance trabalhista. Então, eu coloco você mais próximo da regularidade trabalhista. Sim. Então, é isso que eu faço. Então, essa coisa, as pessoas que em algumas empresas eu presto consultoria já há 5 anos, eles nem discutem comigo, eles falam, não, tá certo, tá aqui, não, vamos, porque a vez que esse empregador ele contrariou, lá na frente ele teve que pagar o triplo. Então, esquece. Você sabe que vai dar ruim se não escutar o advogado. Hora extra. Não é? Fez, tem que pagar. Tem que pagar, tem jeito. Agora tem um assunto aqui legal dentro do nosso bate-papo, que é a questão da insalubridade e periculosidade, né? Quando o risco vira compensação. O contato com produtos químicos, ruído, poeira ou eletricidade, né? O adicional é um direito e muitas vezes é ignorado ou mal calculado pelas empresas. Como que o doutor tem visto as empresas ao tratar a insalubridade, a periculosidade? É feito nas empresas um trabalho para se evitar a periculosidade, a insalubridade, a questão dos EPIs? Como que é? As empresas, elas tentam, tipo, não vamos gastar com isso. E depois a gente vê no final o que vai dar? Ou eles procuram amenizar para ficar mais em conta o trabalho? Como que é a realidade no meio trabalhista? Olha, é muito interessante vamos ver o que dá. Sempre, absolutamente sempre, não dá bom para o empregador. Olha, é uma coisa... Vamos levar, vamos ver até onde vai. Na área da contabilidade, um período que eu atuei nessa área fiscal, com recuperação de crédito, inclusive, eu escutava muito um termo. Ele é muito elucidativo. Contabilidade criativa, já viu isso? Já viu esse termo? Não. Na área da contabilidade existe. Quando há um profissional dessa área que ele é meio, sabe, esse aqui vamos dar um jeitinho aqui. A contabilidade criativa, eu vou trazer ela para a nossa área. A consultoria trabalhista criativa. Meu Deus. É absurdo. É absurdo. Eu tenho situações, eu já passei, enfim, eu acredito que eu já atuei algo em torno de 800 ações trabalhistas. Hoje eu tenho em andamento mais que 300. E é incrível. Uma pessoa grávida, uma mulher grávida, sendo que o empregador ele tem mãe, ou devia ter, enfim, alguma coisa. Pô, aí você pegou pesado com o empregador, né? Com todo respeito, desculpa, eu até me empolguei, mas olha, pessoal, com todo respeito, é absurdo o empregador que ele teve mãe, ele contrata uma trabalhadora que engravida e ele passa a tratar ela como se ela fosse um animal, um bicho. E ele coloca ela em atividades insalubres, ele coloca ela para, sabe, eu participei de uma perícia uns dias atrás, a trabalhadora, ela inalava fumaça de estanho. Meu Deus do céu. O dia todo. E aí, é uma coisa assim que você fala, mas como você... para mim era normal. Eu falei, e aí, o seu pulmão, como é que tá? Tô passando no médico. Sabe, pro empregador, aí você vai na empresa acompanhar a perícia, você vê o cara lá, na China, na Torre de Paris, na Disney lá, beijando o Mickey, né, beijando o Pluto, né, beija o cachorro, mas não consegue tratar o funcionário como humano. Ser humano. Então eu entendo assim, bom, a insalubridade é aquela coisa que mata o trabalhador aos poucos. E a periculosidade é aquela coisa, se houver o evento, vai matar de uma vez só. É de uma vez só. Né? Então nós sabemos, o doutor também atuante aí, sabe disso, que eu me deparo com situações que o empregador, ele fica tão alucinado pela questão financeira, e é tudo uma questão de precificação. Sim. Porque se ele coloca tudo no papel, ele vai cobrar no produto dele. O valor final, ele agrega. Ele tem que agregar. Resolve. É questão de conhecimento, de inteligência. Mas muitos, eles não percebem. É a mesma coisa. Um dono de posto de gasolina. Se o posto de gasolina vier a explodir, que seria a periculosidade, Sim. ele vai morrer também. Sim. Não, ele vai estar na Disney.
Doutor, pelo amor de Deus. É verdade. Ele vai assistir no celular dele, nossa, explodiu. Era o meu. Eu ia voltar dia 30, não, vou voltar só no mês seguinte. Doutor, fazendo uma parte aqui, eu acompanhei, eu tinha um cliente amigo, nossa, uma pessoa que eu gosto muito. E ele foi ao Rio de Janeiro atender um cliente, a empresa dele em Diadema, e ele falou o seguinte, que de repente ele começa a assistir a TV no Datena, né? Tipo assim, ele começa a ver, olha, empresa de tinta em Diadema pega fogo. Eita, ele começou a olhar, ele falou, era a minha empresa, era a empresa dele. Meu Deus. O que aconteceu? No final do expediente, um funcionário varreu aqueles papéis, colocou naqueles latões, aquelas latas gigantes, e pôs fogo, e foi embora. E aí, diz que ó, ele tinha reservatório de thinner, fazia, na verdade, né, esmalte, né, sintético, à base de thinner, e aí saiu aquela fagulha. Diz que a fagulha foi voando, assim, caiu perto do reservatório de thinner, estourou tudo, perdeu tudo, tanto que hoje ele já está aqui em Atibaia há mais de 5 anos, é uma pessoa, assim, extremamente espiritualizada, e é muito interessante. Olha quando há de ser espiritualizado o empregador. Espiritualizado eu vejo não no sentido religioso, não, esquece, sim. sentido humano, humano, né? Enfim, na pandemia, ele me chamou e falou, ele me chama de psicólogo, falou, eu psicólogo, vem cá. Falei, fala, meu amigo. Ele falou assim, e o que eu faço? Todo esse pessoal. Falei, você quer o lado legal? Você quer... O que você quer escutar? Ele falou, fale o que o seu coração disser. Falei, vamos lá. Então é o seguinte, você pode colocar eles no plano de situação do governo, e eles vão receber uma parte do governo, e, enfim, e a gente vai ver como vai ficar. Ele falou assim, eu não deixo nenhum. Eles estão comigo desde o começo. Olha. E esse meu amigo, a empresa dele, ele teve um boom. Ele teve um boom gigantesco na pandemia. Por quê? Porque eu vejo isso aí. Porque o trabalhador, ele falava, nossa, é claro, teve todos os cuidados, ele cuidou de todo mundo, mas ele não deixou uma pessoa. Eu falei, outro lado que você pode fazer é o seguinte, você pode demitir todo mundo, paga o acerto, paga o rescisório de todo mundo, e olha, quando voltar, você recontrata. Financeiramente, é isso que eu indico para você. Que era mais viável. Era mais viável. Ele falou, de jeito nenhum. Cara, eu não vou abandonar essas pessoas, porque alguns, inclusive, trabalhavam na empresa. Eu acho que não o cara que varreu lá, né? Que e esse que pisou na bola, eu acho que esse não mais. Eu acho que não. Mas os outros estão com ele até hoje. Olha que legal. É uma coisa muito legal. Então, assim, eu entendo. A questão da periculosidade, da insalubridade, a gente vê inúmeras situações. Um cliente que trabalhava com pó ele serrava... Granito. Esse senhor, assim, você olhava com ele, 43, 44 anos, você olhava para ele, parecia que ele tinha 70 anos. Meu Deus do céu. Acaba com a saúde. Acaba. O pulmão dele, assim, ele tinha tipo 10%, 15%, efizema, talvez. Efizema pulmonar. É um efizema pulmonar. Na verdade, as células já eram. E sabe que se você olha, é uma sentença de morte. E você fala, e olha que coisa absurda. Nem recebendo o adicional, porque o adicional de insalubridade, ele é baseado no salário mínimo. Então, ele é 10, 20 ou 40% do salário mínimo. Então, se uma pessoa trabalhar com pó de granito para receber 40% do salário mínimo, então o trabalhador lá ganha, sei lá, não ganha o salário mínimo, mas vamos supor, R$1.500. 40% deu 600. Ele vai ganhar 2.100. Que cidadão, que trabalhador, que pessoa que colocaria a sua vida em risco para receber R$600 a mais? Não vale a pena. Desculpa. Imagina. Não tem. Não vale a pena. Não vale a pena. Colocar em risco a saúde ou a própria vida, né? Mas o pior é que alguns patrões ainda não querem pagar. Só que justiça seja feita. Isso aí diminuiu demais. Os programas de prevenção, eles já aumentaram demais. As obrigatoriedades dos exames periódicos já mudaram. Então, hoje em dia, existe bastante. Mas ainda, eu entendo que diminuiu, na verdade, essa questão do trabalhador. Ele trabalhar sem EPI. A EPI já é uma coisa assim mais fornecida. A gente discute muito, sabe? O trabalhador, ele tá lá com fone de ouvido que, enfim,
Ele escuta até o além. A gente costuma brincar, né? Eu presto assessoria para empresas e eu faço acompanhamento, né? Então, assim, Ministério Público do Trabalho, eu vejo que é bem atuante. Sim. Né? Porque basta uma pequena reclamação e eles abrem um inquérito para investigar, né? Pede para a prefeitura, um órgão específico da prefeitura, fazer a fiscalização e aí a gente produz provas, às vezes, né? Para falar, não, é inventado, isso não existe. Mas eu não sei como era antigamente, mas hoje, pelo que eu vejo nas empresas, uma pequena reclamação no Ministério Público do Trabalho gera, de fato, uma investigação. Sim, eu entendo que hoje os órgãos são mais atuantes. Só com o Ministério Público do Trabalho, eu já tive algumas reclamações que eu tive que fazer, porque eu tinha uma empresa que realmente, nossa, o banheiro era uma coisa assim, sabe, animalesca. Tá. Pô, puxa vida. E deu jeito, eu tô falando de empresa de 150 funcionários. Porque não adianta você fazer uma reclamação e não ter fiscalização. Não, né? Nessa época não houve a fiscalização. Não houve a fiscalização. Na verdade, eu fui até lá, em Campinas, enfim. Sim, né? Campinas. Eu entendo que, enfim, existe um promotor do trabalho para N cidades, né? Mas eu entendo que o que melhorou muito essa questão são esses exames obrigatórios. Então, ele tem que apresentar lá o documento, o RT-CAT, ele tem que o PCMCO lá, ele tem que apresentar os exames periódicos lá do ambiente de trabalho. Nós temos uma NR01 que está vindo aí, que vai cuidar da questão psicológica do trabalhador. Isso aí vai melhorar mais ainda, porque nós vamos identificar algumas situações do ambiente. E o que não for do ambiente? Esse que é o problema. Então, mas no ambiente, vamos lá. Aí o que acontece? É muito mais fácil um laudo que, vamos supor, eu faço aquela investigação, eu falo, olha, esse copo não é vidro. Legal, mas eu já tenho algo falando que ele não é vidro, eu já tenho reconhecendo que o copo existe, eu já tenho reconhecendo que o copo, ele tem alguma situação aí inerente a ele que não está confortável para as partes. Então, legal, então ele pode ser plástico. Legal, então o que eu preciso para ser plástico? Opa, calma aí. Eu tenho um caso absurdo. O cara é o seguinte, o motorista ele foi colocado para descarregar e carregar caminhão, entendeu? Entrou uma situação, né, da carga, é uma carga de produto que assim, extremamente, uma espécie de um granulado, pegou o olho dele, direito dele, um motorista contratado para ser motorista, ele tem o olho machucado, ele necessita ir para um oftalmologista. Quando a empresa liga o F para falar outra coisa, por respeito, e daqui a pouco esse cara tem um problema que se agrava ao longo de 1 mês, 2 meses, esse cara fica com Você imagina você ter uma farpa no seu olho machucando? Tô falando, esse cara demorou 1 ano para conseguir ser tratado. O dia que ele conseguiu pagar do bolso dele, tirando da alimentação dos filhos dele, um médico particular, ele falou, você precisa fazer uma raspagem ontem. Você vai perder o olho. E aí o que acontece? Ele volta para a empresa e fala, me empresta o dinheiro, pelo amor de Deus, eu vou perder. Me empresta o dinheiro, eu vou perder. Meu Deus do céu. Não, e ele não tem nem noção. E o pior, ele me procura no escritório para falar o seguinte, ele queria cobrar hora extra. Eu falei, que hora extra? E o seu olho? Ele falou, isso acontece, é Deus que quis, que Deus quis. Eu tô falando de uma pessoa de 42 anos, motorista. Você entende que quando ele for tirar a próxima habilitação, ele renovar a habilitação dele, ele não vai conseguir? Não vai ser mais profissional, não consegue mais. Não, mas eu tenho dúvidas se ele consegue atirar até a não profissional. Porque nós não fechamos o olho lá para analisar? Sim, E quando fechar o olho dele, que é o bom, aí, não vê. ele não vai enxergar. Não vai enxergar. Entendeu? E eu tenho certeza que quando esse empregador receber a notificação, Deus cuide da minha mãe lá, porque eles vão xingar até minha mãe, porque vão falar, o advogado é louco. Mas eu tô falando de uma pessoa que perdeu a profissão dele, porque o patrão não era dar um óculos, primeiro que não podia, ele era motorista, não podia estar trabalhando, não era a função dele, primeira coisa. Segundo, você vai fazer, quanto custa um óculos de proteção? Sim, muito pouco, perto da indenização que vai vir depois. Não, o pedido na ação é R$1.178.000, por quê? Porque eu tenho que calcular a indenização até o fim da vida dele. Sim. A estimativa é essa. Enfim, ele vai tomar um susto quando receber, mas quanto custa o óculos? Agora vamos falar o seguinte, você falou para mim da NR1, o que é? 01? A 01, agora que está chegando. Que está chegando aí. É algo que ninguém falou conosco aqui nesse podcast ainda. Acho que é um assunto interessante e me fala uma coisa, como que você vê essa questão da NR1?
O empregador ele vai ter que ter um psicólogo dentro da empresa para cuidar da saúde mental dos seus empregados, ou basta fazer palestras com uma certa periodicidade, de tempos em tempos, para a gente que atua para a empresa? Sim. Qual é a dica para essas empresas? Olha, vai ter que contratar, o RH vai ter que fazer um cuidado, vai ter que ter um cuidado maior, ou vai ter que contratar um psicólogo, ou vai ter que fazer palestras. Qual que é a orientação para as empresas diante dessa nova ANR? Sim. Ao meu ver, quando sai algo de tamanha relevância, isso aí de certa forma, ele é jogado, colocado, vai uma palavra melhor, ele é colocado para que as pessoas, as empresas, enfim, se adequem. Uhum. Eu vejo o seguinte, que vai se tornar inviável se eu pegar uma empresa com 10 funcionários e falar que ela tem que contratar um psicólogo para estar acompanhando. Sim. Eu entendo que isso vai assentar. Tá. O que é esse assentar? Da mesma forma que as empresas não precisam contratar um engenheiro do trabalho. Uhum. Eu tenho empresa com 100, 150, 200 funcionários que não tem um engenheiro do trabalho. Você acha que ainda depende de normativas? Eu entendo que vai haver uma regulação, regulação posterior, porque é inviável, né? É totalmente inviável. Nós temos empresas com 20 funcionários e outra, do ramo, sei lá, do ramo de restaurante. Um restaurante com 20 funcionários. E se ele tiver que contratar um psicólogo para ficar lá, enfim, vai ficar uma coisa maluca. Eu já fui dono de restaurante, o meu restaurante tinha 3 funcionários. Como que você vai fazer para colocar um psicólogo lá? Como faz? A não ser que você, sei lá. Enfim. O psicólogo depois do trabalho vão tomar uma ali. Vai achar bastante. Inclusive, se quiser advogado, a gente vai também. Eu acho que vai depender de regulação, uma regulação posterior, mas eu acho que é muito salutar. Porque todas essas situações, por mais que vão demandar custos, as pessoas, é só custo. Não há de ser só custo. Eu acho que tudo isso vai nos aproximar, ou vai por amor ou vai pela dor, né? É mais ou menos isso. Eu acho que vai nos aproximar dessa questão da humanização. Eu cito muito isso. Essa questão da gente humanizar o meu atendimento, humanizar o nosso bate-papo, o seu podcast, humanizar o seu atendimento, humanizar a forma com que nós abordamos o frentista quando ele vai. Humanizar, procurar trazer. É muito louco você pensar que nós perdemos a essência, né? Então. De chegar ao ponto, nós precisamos humanizar. Cara, nós somos humanos. Então, mas a interação é humana. O pior. Aonde no ponto da história da humanidade nós deixamos de ser humanos? Não, e pior. Não é louco isso? E pior. Nós temos que... Olha, teve que ser elaborada uma norma regulamentadora 01 para falar para o patrão que ele tem que olhar a mente do empregado dele. Tem que cuidar do empregado. Ele tem que cuidar do empregado dele. Humanamente. Ele tem que... Por quê? É muito louco. Eu faço uma analogia e já fechei contratos com essa analogia. E foi uma coisa assim fantástica. Monstros S.A. Sim. Quem não assistiu o desenho? Muito da hora. Muito. Fantástico. Muito legal. Qual é a mensagem que eu consegui identificar por trás? Com alegria se tira muito mais energia. Você oprimindo o trabalhador, você vai tirar pouca energia dele. Eu tenho situações... Hoje eu atendi de manhã, o cliente trabalha numa empresa gigante, empresa que mexe com outras pessoas, que lida com seres humanos numa situação de dificuldade. Então, o seu trabalhador, o seu empregado, o seu parceiro, ele tem que estar humanizado. Tem que estar feliz ali no cargo, né? Trabalhando. E às vezes é muito pouco. Feliz e motivado, né? No mínimo, né? Muito pouco. Porque assim, não é só o dinheiro que motiva as pessoas, né? O que você gostaria... Vamos supor, você tem uma situação de dificuldade, uma situação de saúde. Olha, eu estou debilitado. Inclusive, eu passei mal esses dias. Enfim, acabei passando mal, fui para o hospital. O que eu desejo encontrar no hospital? Eu desejo encontrar uma pessoa que sabe que ela se coloque no meu lugar. Um bom atendimento, né? Que ela seja humana. Ela fala assim, não, isso aqui é um humano que não está aguentando. Ele sucumbiu. Sim. E eu assustei outro dia que eu fui no hospital, eu tive uma dor no peito. Na hora do almoço... A pessoa que estava infartando? Um cliente caiu num golpe, eu tinha ganho uma ação trabalhista, um valor significativo. Sim. E falei para ele, guarda. Ele falou assim, não, meu sonho é, uma pessoa muito humilde, é comprar um caminhão.
E ele acabou caindo no golpe. Ele começou a pesquisar no Facebook, Sim, é uma sim. outra coisa muito interessante para trazer alguém para falar sobre isso, porque está acontecendo demais. Muito golpe. E ele caiu no golpe, e a pessoa falou assim, não, olha aqui, eu sou de um banco grande, eu sou de um banco gigante, e nós recuperamos os caminhões aí só porque ele clicou na foto. Nós recuperamos caminhão de financiamento, e como a pessoa pagou a maior parte, se o senhor pagar uma parte menor, a gente já libera o caminhão para o senhor. Meu Ele falou, Deus. mas quanto? Olha, é X, era tipo 20% do valor de tabela do caminhão. Meu Deus. E ele Aí caiu ele falou assim, não, legal, só que eu não pago tudo, eu só pago metade. Tá bom. É um golpe. Vai ser 100%. Entrar, tá bom. Mas não fica aí. No dia seguinte, ele falou assim, que horas o senhor vai estar na sua casa? Ele falou assim, olha, eu vou estar 5 horas do trabalho. Então vamos fazer o seguinte, o guincho tá pegando o caminhão aqui e vai levar para o senhor. Passou 10 minutos e falou assim, olha, o guincho falou o seguinte, que se não pagar adiantado, ele não vai. Quanto é o guincho? 4 mil. Tinha dado já 20. Deu mais 4. Aí passou o seguinte, chegou no dia seguinte, ligou, o caminhão entregou, o guincho entregou o caminhão pro senhor? Falou, não chegou aqui. Fiquei esperando, não chegou aqui. Falou, deixa eu ligar para ele. Ligou para ele e falou, o negócio é o seguinte, ele tinha que ter levado uma nota e nós esquecemos de cobrar a nota do senhor. Eles têm que pagar a nota porque o caminhão ficou parado, porque a polícia parou, estava sem a nota. 7 mil. Arrancaram mais 7. Mais 7. Tudo depositando em nome de terceiro. Pix em nome de terceiro, depósito pagando boleto em nome de terceiro, uma coisa assim. Moral da história, chegou quase 40 mil reais. Quando ele me falou, eu falei, meu amigo, nós conversamos sobre isso, eu falei para você não cair em golpe, isso aí pode mudar a sua vida. Como é que você caiu isso? E eu sucumbi, começou a acelerar o coração. Eu larguei tudo e fui embora pro hospital. Quando eu chego no hospital, tem um totem lá no hospital conhecido aqui da cidade, que tá escrito, dor no peito, aperte aqui. Eu falei, meu Deus do céu, os caras estão me esperando aqui. Eu me senti, eu falei, nossa, ou o meu problema é muito comum, ou os caras são muito personalizados no atendimento. Meu Deus. Do jeito que eu apertei, já saiu uma emergência. Uma enfermeira com uma cadeira de roda, já me botou na cadeira de roda, já foi a outra, o senhor não precisa falar nada, já tô fazendo a sua ficha. Eu tava... Já foi medindo pressão, isso, aquilo, pressão, tudo, né, saturação, aquela coisa, e já me leva lá pra dentro, eu já tiro uma camisa, já coloco os negócios no peito, já aparece 2 médicos, já olha pra mim, eu não sei se ele tava cansado. Caraca. Não, eu lembro que ele coçou a cabeça, eu olhando pra cima, eu falei, meu Deus do céu, nem respirar não tava conseguindo. Caramba, eu falei gente. assim, nossa, e agora, né? Nem avisei a esposa que eu tô aqui, né? Eu vou embora, ela não fica nem sabendo, né? Ai, Deus. Enfim, eu falei, nossa, e a gente vem tudo aquilo na mente, e enfim, graças a Deus, eu tô aqui hoje. E o que foi? Nada? Foi, na verdade, só foi um estresse? Uma Estresse, por ansiedade. Advogado vive disso. Entendeu? Aí. E o pior, que nós estávamos falando dessa questão. Eu estava com um cliente hoje de manhã, que ele trabalha numa empresa que trabalha com esse tipo de situação, e é justamente isso. Ele não consegue ter o mínimo de humanidade, porque ele fala o seguinte, olha, eu trabalho num ambiente que eu corro a riscos biológicos. Sim. Calma aí, eu atendo um cara com tuberculose, acabou, é risco. Sim. E quanto é o grau? É R$300 a mais no salário dele? O que é isso para uma empresa que fatura, que fatura milhões e milhões, chega a faturar bilhões, talvez? Então, eu acho o seguinte, melhorou-se muito, mas ainda nós temos muito por fazer. Tem muito mesmo. Doutor, estamos com 1h03 de gravação. Eu costumo falar para todo mundo que vem aqui, o tempo aqui voa, a gente não percebe. A conversa é tão boa que vai. Se deixar, a gente fica com 2 horas aqui conversando tranquilamente. Mas eu quero convidá-lo para voltar aqui para a gente conversar, porque de 10 pontos que nós tínhamos para conversar, nós só chegamos no item número 4. Eu falo muito, né? Você fala muito bem, não fala muito, fala muito bem, falam coisas que mexem com o nosso pensamento, um ponto de vista que todos nós merecemos ter um olhar sobre esse ponto de vista. Às vezes a gente está tão assim, com o pé atrás com todo mundo, não acreditando mais em ninguém,
golpe, pessoas passando a perna, a gente desacredita na humanidade. E ter alguém aqui para falar, olha, a gente precisa ser um pouco mais humano. E não imitando a Miriam Leitão, né? Mas veja o lado bom dessa história. Verdade. Veja o lado bom disso. Por exemplo, a ANR, sabe, quando surgiu essa questão da ANR, da questão de cuidar da saúde mental dos empregados, confesso que eu olhei assim, tipo, cara, transmitir a responsabilidade da saúde mental do empregado para o empregador, sabe quando eu olhei com aquela torcida de nariz, assim, caramba, velho, vai ser difícil. Mas olhando para esse ponto de vista, realmente é bom para todo mundo. Não é só para o empregado. Para o empregador também, para ele entender com quem ele está lidando ali. Sim. Porque se ele está lidando com um empregado que tem problemas mentais, que o cara é um usuário de droga, às vezes, o cara tem problema dentro de casa, que ele traz isso para dentro da empresa, quem sofre também é a empresa, porque ele vai produzir menos, ele vai colocar a produção da empresa em risco, vai colocar o nome da empresa em risco, e de repente você dá uma assistência para esse empregado de forma humanizada, você resolve problemas da empresa, ou seja, você evita problemas na empresa e você ajuda o empregado de forma humanizada. É um ponto de vista que eu não tinha pensado. Tá vendo que conversa boa? Que bom, fico muito feliz, fico muito contente. Eu entendo mais uma coisa. Eu acho o seguinte, que eu gosto muito daqueles vídeos de garimpo de pedra. Sim, eu gosto também. Eu gosto, nossa, de manhã eu fico no Instagram assim, no Facebook olhando. Eu gosto, porque eu acho assim, nossa, como que a natureza Cara, eu tô assistindo agora que eles pegam as pedras, eles quebram e tem tipo um caracol dentro, essa sabe? Eu não vi ainda, mas eu vou buscar. É muito legal, é pré-histórico o negócio. Eu acho que é uma coisa muito fantástica. Olha, se o seu cliente, o empregador, o meu cliente empregador, ele tiver uma ferramenta que ele vai conseguir buscar essas preciosidades. Eu tenho uma cliente hoje que ela me falou o seguinte, ela falou assim, doutor, meu patrão falou assim para mim, eu não sei se foi elogio ou foi crítica, o que o senhor acha? Falou assim, você não tem um clone seu, não? Porque eu gosto tanto do seu jeito de trabalhar. E eu percebo que essa pessoa, ela faz de tudo para conseguir desempenhar a função dela. Eu tenho uma frase, não é minha, na verdade, é de uma outra pessoa, de um terapeuta. Ele fala o seguinte, constranja a vida. E eu falo isso aí para meus clientes. Eu falei, cara, constranja o seu patrão, constranja ele. Mostre que você é 10 vezes melhor do que ele imagina. Sabe por quê? Porque a hora que ele eu tenho que, o doutor, ele vai me mandar embora, eu quero me antecipar. O que eu posso fazer? Vem cá, senta aqui. Você quer trabalhar lá? Você está gostando de trabalhar lá? Se não está gostando, já chega para ele e fala, amigão, vamos terminar. Sim. Mas se você quer trabalhar lá, faça o seguinte, ó, constranja ele. Faça 10 vezes mais do que você podia fazer. Chegue para ele e fale assim, é pouco que você está me dando. Eu quero mais responsabilidade. Eu entendo quais são os seus objetivos. Se você precisar, o cliente reclamou outro dia, ele mudou meu horário de almoço do meio-dia para 1 e depois voltou para o meio-dia. Eu tenho a impressão que ele não quer que eu coma. E eu fui sincero, eu falei, 2 coisas. Primeiro que eu e você, tá, estamos um pouco acima do peso, não vai fazer falta 1 hora. Segundo, você gosta de trabalhar lá? Gosto. Ele te paga todos os direitos que você entende ser devidos, tudo. Com certeza, paga até além que paga o mercado. E aí? Constranja ele. Cheguei para ele e falei assim, o quê? 1 hora? Se você puder, eu fico 2 horas sem almoçar. Claro, não sequencialmente. Uma vez ou outra tem alguma situação. Constranja ele. Constranja da forma correta, da forma boa. Não é chegar lá e fazer, estragar o ambiente de trabalho, falar mal. Não é isso. Chega lá e constranja ele. Fale pra ele, mostre para ele que se ele mandar você embora, se ele perder você, ele vai perder. O que acontece, na maior parte das vezes, a pessoa volta, fui promovido. Porque nós não temos.
E aí voltamos para a NR01. Será que essa não é a ferramenta para descobrir esse tipo de pedra preciosa que de repente ela está no meio do barro? Exato. Será que se o patrão ficar, calma aí, é só dinheiro mesmo? Então, vamos contratar robô. Sim. Inclusive, eu fui nessa última vez, fui numa loja da Tesla que eu queria conhecer o tal robô. Fui até lá em Orlando, não, quero conhecer o robô. Estão falando que daqui a pouco o trabalhador vai ser robô, vai ser robô, vai ser robô. Cheguei lá, enfim, é uma máquina. É uma máquina. Nada além da normalidade. É uma máquina que deve estar custando hoje $100 mil, alguma coisa assim. São R$600 mil, que evidentemente um ou outro vai conseguir implantar, mas séculos para substituir a mão de obra. Sim. Então, assim, eu acho que o direito do trabalho, enquanto as partes não entender que é uma relação simbiótica, que um necessita do outro, um deve respeitar o outro, eu posso andar com um carro de 500 mil e o meu trabalhador vai de bicicleta para casa. Mas na questão humana, somos iguais. Enquanto essa coisa não for equacionada, nós vamos ter essa situação, enfim, né, Eu recordo muito e vou lembrar por muito tempo dessa sua colocação, doutor. Essa coisa da inveja. Essa inveja, e pode ser momento para uma outra conversa, essa inerente do ser humano, e é incrível que eu já vi situações do patrão que tem condição financeira melhor e tem inveja do trabalhador que tem uma egrégora melhor, por exemplo, em casa, que consegue dar atenção para os filhos, que tem uma vida saudável, que faz exercício. Mas como você consegue fazer exercício e eu não consigo? Como se ganhar dinheiro fosse o único padrão da nossa vida. Então, enfim, eu acho que essa questão passa pela essa humanização. Humanização. Eu costumo pautar. Muito bom. Bem, agradeço novamente, quero agradecer por ter vindo aqui, dividir conhecimento, trocar uma ideia top, nem sei como falar, uma ideia muito, muito boa. Obrigado mesmo por ter vindo. Novamente, nem tem palavras para agradecer. E deixa uma rede social tua para quem queira acessar, queira entrar em contato, se o doutor tiver, né? Pode ser Instagram, Facebook, enfim. Eu sou meio tiozão, tenho Facebook ainda, tenho Instagram, tenho os dois. Mas é isso. Deixa um e-mail, um telefone, alguma coisa que as pessoas possam entrar em contato com o doutor. Claro. Eu quero agradecer, antes de mais nada, a oportunidade de rever o amigo, mais importante do que tudo, porque ver o amigo bem, próspero, feliz, cumprindo o seu objetivo, não só social, mas objetivo de vida, porque quando nós vemos alguém fazendo o que gosta, feliz, contente, então isso é uma satisfação muito grande, né? Nós deixamos um pouco e levamos um pouco de cada um ao longo da vida, né? Sim, verdade. Então eu gostaria muito de agradecer o convite, a generosidade com que eu estou sendo recebido, fui recebido, estou sendo, a nobreza, né, da forma com que o doutor fez as perguntas. Justamente nós temos limitações, né? Isso é inerente, né? Nosso, né? Nós temos que aprender a todo dia, e saio daqui hoje com certeza 1 centímetro maior do que eu cheguei. Obrigado. Nossa, muito obrigado. A minha rede social é o seguinte: eu não acesso o Facebook mais, eu tento ficar um pouco longe. Já tá moderninho, não tem mais Facebook. Eu vou voltar porque eu vou ver as pedras, aquela com forma de caracol, boa. Porque eu vi que é aí. Lá no Facebook tem. Eu tenho, o meu Instagram é adv.paulomaruca. Colocou Paulo Maruca, lá vai aparecer essas bochechas gigantes aqui e tal, vocês vão ver lá. Lá tem todos os meus contatos, inclusive tem e-mail, tem meu celular, meu WhatsApp. Eu estou sempre disponível, sempre à disposição, e eu entendo que esse é o meu projeto de vida. Agradeço, doutor, agradeço imensamente a oportunidade. Doutor. Obrigado mesmo. E vamos lá, você que ficou até aqui nesse podcast, nos assistiu ou nos escutou, nós estamos
no YouTube, no Deezer e no Spotify, não se esqueçam. Lá no YouTube você tem que se inscrever, se ainda não é inscrito, ativa o sininho, dá aquele like e manda o link desse vídeo lá para o grupo dos amigos, para o grupo da família, manda para o teu colega, vamos fazer com que o Jus Esperniandi ele vá mais longe, nos ajude com isso e que a gente vai acompanhar muito mais aí. Bem, agradeço a você que ficou até aqui e até a próxima. Um grande abraço, valeu!